No início dos anos 2000, a Nintendo lançava seu mais novo portátil, o Game Boy Advance. Com a difícil tarefa de suceder o Game Boy, a Nintendo preferiu atrasar um pouco o projeto, mas entregou um dispositivo muito capaz tecnicamente, além de jogos que fazem jus ao que tínhamos rodando nos consoles de mesa da empresa. Nesse vídeo vamos compreender em que contexto o GBA surgiu, além de entender um pouco melhor o hardware por debaixo do capô. Fica comigo! O Game Boy Advance fez parte da infância e adolescência de muitos, mesmo que através de emuladores naquele PC com Pentium 3 e 128 MB de RAM, não é mesmo? Acontece que a biblioteca de jogos desse portátil é muito variada e tem jogos que envelheceram muito bem. Se você jogou o Game Boy Advance, seja no próprio console ou no emulador, já deixa um comentário aí relatando sua experiência. O Game Boy clássico, desde 89, dominava o mercado de consoles portáteis, e apesar de algumas tentativas, seus concorrentes nunca conseguiram competir com ele em número de vendas e variedade de títulos. Apesar da Nintendo ter lançado no fim de 98 o Game Boy Color, que foi um Game Boy, digamos, 1.5, o portátil que iria de fato suceder o Game Boy só viria 3 anos depois. Lançado em 21 de março de 2001, o Game Boy Advance, ao contrário do Game Boy Color, é um videogame totalmente novo e com arquitetura e tecnologias bem mais modernas, que prometiam entregar uma experiência muito mais próxima ao console de mesa, em especial o Super Nintendo. Já fiz um vídeo em que falo sobre o hardware desse console, incluindo seu sistema de som de alta qualidade, vou deixar aí no card para vocês. Voltando ao GBA, seu preço de lançamento era de $99 e além de entregar ótimos gráficos e som, contava com todo um arsenal de jogos first party que só a Nintendo pode oferecer. E se você era um feliz proprietário de Game Boy ou Game Boy Color, você ainda conseguiria jogar os títulos que te acompanhavam há um bom tempo, graças à retrocompatibilidade que o Game Boy Advance trazia. Daqui a pouco vamos entender como que era possível essa retrocompatibilidade. Com jogos que variavam de $29 até $39, o Game Boy Advance chegou muito bem servido de exclusivos, dos quais devemos mencionar Super Mario Advance, F-Zero Maximum Velocity, Tony Hawk's Rayman Advance e Castlevania Circle of the Moon. Já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Me ajude a alcançar a marca sonhada dos 50 mil inscritos, galera. Tamo junto! O GBA teve mais de um modelo, mas nesse vídeo vamos focar na versão de lançamento, começando pelo lado externo. Já vemos grande diferença em relação ao portátil anterior da Big N, o Game Boy. O GBA traz um formato horizontal, conferindo uma pegada mais confortável. Outra novidade também eram os botões L e R, inexistente no portátil anterior. Como não poderia ser diferente, a tela também está muito melhor. Aqui a Nintendo optou por incluir um display de cristal líquido de 2.9 polegadas, com suporte à frequência de 60 Hz, 32.000 cores e uma resolução de 240 por 160 pixels. Seguindo a tendência do portátil anterior, foi incluída também uma porta serial de 6 pinos na parte superior do GBA, que permite conectá-lo com um portátil do amiguinho. Através de um cabo proprietário Game Link, você consegue conectar simultaneamente até 4 consoles. Rapaz, você tinha que ter um círculo de amizade bem abastado para conseguir esse feito. Essa porta serial também permitia conectar o Game Boy Advance no GameCube, que era o console de mesa do momento, do lado Nintendo da força. Uma vez conectados, você teria acesso a funcionalidades extras, conforme o jogo que estivesse rodando, seja destravar conteúdos adicionais, usar o GBA como controle, ou até mesmo usar a telinha do portátil como uma tela secundária do jogo que estava rodando no GameCube. Eu pessoalmente sempre achei sensacional essa coisa da Nintendo de oferecer conexão e conteúdo extra para quem tinha portátil e console de mesa, apesar de eu nunca ter conseguido me beneficiar disso. Na parte superior temos também o slot para o cartucho de 32 pinos, que claro, também é compatível com os cartuchos do Game Boy e Game Boy Color. Se você quer saber todos os detalhes da história do GBA ou de outros consoles e arcades clássicos, não deixe de conferir a coleção de livros Dossiê Old Gamer. Vou deixar alguns links no comentário fixado. Lembrando que ao comprar com meu link de afiliado, você também está ajudando o canal. Agora vamos voltar nossa atenção para o hardware que fazia tudo isso funcionar. No que diz respeito ao processamento, a Nintendo não teve medo de inovar. Aqui ela usou uma arquitetura totalmente diferente do Game Boy anterior, pois incluiu uma CPU ARM7 com registradores de 32 bits que roda a 16.78 MHz. Esse processador foi amplamente utilizado em dispositivos embarcados da época, e muitos deles estavam no bolso, ou melhor, no cinto dos brasileiros, como o Nokia 6110, popularmente conhecido como tijolão, além dos tijolinhos Nokia 2310 e Nokia 3310, que tinham aquele jogo de navinha show de bola.
Claro que para ser superior em jogos, o GBA incluiu vários outros componentes e uma quantidade de RAM bem interessante para sua proposta. Compartilhando do mesmo chip, temos 96 KB de memória de vídeo, além de 32 KB de memória para uso geral. Como essa memória RAM não seria suficiente, a Nintendo incluiu mais 256 KB de memória em um chip à parte. Logo adiante veremos como esses componentes estão distribuídos, ou não, na placa-mãe do portátil. O Game Boy Advance conseguiu surpreender com seus gráficos, que não deviam em nada ao Super Nintendo. Pelo contrário, conseguia superar em alguns aspectos graças ao apoio da sua CPU RISC. Para produzir os frames, a Nintendo incluiu no GBA uma PPU, Picture Processing Unit. Essa unidade voltada para o processamento de gráficos é muito similar às PPUs que já víamos em outros consoles da Big N, mas agora com melhorias. Contando com 96 KB de VRAM para fazer seu trabalho, a PPU do GBA produzia gráficos com cores e efeitos que variavam conforme o modo gráfico escolhido pelo desenvolvedor. Temos os modos 0, 1 e 2, chamados de Tile Modes, que eram os mais usados nos jogos, enquanto que os modos 3, 4 e 5, que eram chamados de Bitmap Modes, eram mais usados em cenas ou mesmo filmes. O Game Boy também rodava filmes, vai vendo. Apesar do modo Bitmap suportar muito mais de 32.000 cores, ele era muito mais lento, o que tornava ele inviável para jogos. Por isso, os devs usavam majoritariamente os Tile Modes. Esses tinham a capacidade de lidar com até 256 cores simultâneas. No final das contas, temos na saída a resolução de 240 por 160 pixels, o que é bem razoável para a tela do portátil. Interessante observar que não há suporte nativo para 3D, apesar que os desenvolvedores conseguiram tirar leite de pedra com a CPU ARM, atingindo resultados surpreendentes para o Game Boy Advance. No que diz respeito ao som, não temos nada muito sofisticado, somente 2 canais PCM que suportam amostra de até 32 kHz, apesar que nessa qualidade o hardware já começa a sofrer. Com alguns truques, os desenvolvedores mais experientes conseguiram criar um efeito que simulava mais canais rodando, graças à capacidade da CPU ARM do console. Devido à retrocompatibilidade, o Game Boy Advance também permitia acesso ao hardware de som do Game Boy clássico, conhecido por PSG, o que foi explorado em alguns jogos para dar um efeito mais retrô, dependendo da situação. E para quem não sabe, o GBA possui sim uma BIOS de 32 KB. Na inicialização do console vemos aquela tela clássica com o logo do console que está armazenada justamente na BIOS, mas ela vai além disso. Como toda BIOS que se preze, várias funções pré-programadas são disponibilizadas para os desenvolvedores usarem, economizando tempo e espaço no cartucho. Como já havia dito, o Game Boy Advance é retrocompatível com o Game Boy e, claro, o Game Boy Color. Mas como o GBA usa arquitetura ARM totalmente diferente dos seus antecessores, então só restavam 2 saídas para a Nintendo: emular o hardware antigo ou embarcar no Game Boy Advance ao menos parte do hardware do antecessor, e ela escolheu a segunda opção. No seu mais novo portátil, a Big N embarcou uma CPU Sharp LR35902, a mesma do Game Boy Color. Como ela é dedicada para essa finalidade, também trabalha nas mesmas frequências do original, 4 e 8 MHz, conforme o jogo foi programado. Para quem não sabe, essa CPU é uma salada de Zilog Z80 e Intel 8080. Conto mais detalhes dela e de outros componentes do Game Boy clássico num vídeo que fiz dedicado ao hardware do console. Olhando para a placa-mãe do GBA, você pode estar se perguntando: aonde está todo esse hardware que foi falado até aqui? Acontece que a Nintendo, desde o portátil anterior, usava System on Chip para cortar custos e otimizar o espaço físico dos componentes, o que é muito importante num console portátil, vamos combinar. Basicamente tudo que falamos está dentro desse chip maior no centro da placa-mãe: CPU, PPU, hardware de som, memórias, barramentos, etc. Do lado direito, temos o chip de memória RAM de 256 KB ligado ao SoC pelas vias que vocês podem perceber na imagem. SoC é uma tecnologia utilizada em vários portáteis, inclusive no PSP, além do seu celular. Se você ainda não viu meu vídeo falando sobre o hardware do portátil da Sony, segue aí o card. Como era de se esperar, o Game Boy Advance foi um sucesso e recebeu grandes títulos ao longo da sua vida, além de, claro, variados modelos. Logo no início de 2003, a Nintendo lançou o Game Boy Advance SP. Seu novo layout flip já chama atenção. Além de, claro, sua tela agora é retroiluminada e possui bateria recarregável, dispensando o uso das pilhas AA do modelo anterior. Em 2005, o modelo SP sofreu uma atualização, chamada de AGS 101. Nessa versão, o Game Boy Advance recebeu uma melhoria na sua tela, onde agora ela está mais brilhante. Você também pode selecionar entre 2 níveis de brilho, conforme a necessidade. Em setembro daquele mesmo ano, de 2005, a Nintendo lança o Game Boy Advance Micro, que, como o nome sugere,
é bem menor e mais leve que os anteriores, além de ter perdido o suporte à retrocompatibilidade. Mancada, né? Esse modelo não fez grande sucesso, não só pelos recursos que tinha perdido, mas também pelo Nintendo DS, que já estava nas prateleiras. A mídia principal do Game Boy Advance, como não é novidade para ninguém, é o bom e velho cartucho, que a Nintendo chama de Game Pack desde os primórdios. Nesse portátil tivemos jogos que consumiam de 4 até 32 MB de espaço, uma quantidade até impressionante, principalmente se levarmos em conta que o Nintendo 64 possuía cartuchos de até 64 MB. Esses cartuchos, assim como os outros da Nintendo, também tinham uma memória SRAM alimentada continuamente por uma bateria para guardar os saves. Aqui a Nintendo realmente não tinha que reinventar a roda, ela usou o básico que funciona muito bem. O Game Boy Advance teve sua produção encerrada no final de 2009. Seu sucessor, o Nintendo DS, já estava no mercado há 4 anos, e faltavam menos de 2 anos para o próximo portátil da Nintendo ser lançado, o poderoso 3DS. Com sua biblioteca recheada de jogos de sucesso, tanto remakes quanto títulos novos, naquela altura do campeonato, o GBA já tinha deixado sua marca na história dos videogames. Seu hardware sob medida conseguiu balancear muito bem o desempenho nos jogos e duração de bateria. A missão de substituir o Game Boy foi concluída com sucesso. Então esse foi mais um vídeo do canal 8 Bits de Nostalgia, desvendando o Game Boy Advance da Nintendo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Grande abraço e valeu!